assim, ocasiões de um grande hedge foram 7 ou 8 em 28 anos. Então, não é que teve em 97, né, tomar juros na crise da Ásia, teve em 99 o dólar, teve em 2001 o hedge da quebra da Argentina, teve em 2002 a eleição do Lula, bem, aí tem um monte, mas não é que dá mais do que duas mãos, né? Teve um muito grande em 2022, Sim. em US Rates e Europol Rates, muito grande, gerou 10% de alfa. É muita coisa, né? Assim, do tamanho que tomando você tá, rates nos Estados Unidos e na Europa, pegando essa grande alta, né? E que, claro, depois que eu zerei, né? Eu tomei tão barato isso que depois que eu zerei ainda subiu muito, né? Mas eu queria pegar aquilo que eu achava grotescamente errado, né? Eu vejo pessoas, por exemplo, hoje, não, o melhor trade que tem é tomar inclinação 2,10. Tá bom, você está tomando 10 anos a 4,5, bom, isso aqui ficou 1,5, 1,70 um tempão, né? O 10 anos. É que você esquece disso, né? Então, eu não acho isso tão assimétrico, né? Então, foi em 22, né? Em 23, a gente teve um hedge grande no break-even inflation do Brasil, né? Meio que no fim do governo Bolsonaro, começo do governo Lula, zeramos, né? E é isso. Então não tem, digamos assim, o mercado está complacente com o Brasil, né? Mas a gente não está numa fase, digamos assim, é a minha macroanálise de coisas ruins para acontecer no Brasil, digamos assim, muito no momento, né? Bom, eu não ficaria com a posição que eu tenho hoje, né, no ano de eleição, né? Então a questão é quando que a eleição entra nos preços do Brasil, né? Você fala assim, bom, vai entrar no meio de 2026, no começo de 2026, no começo de 25, no fim de 25, entrou agora. Ou seja, muito antes do que se imaginava. Quer dizer, por que eu digo que entrou agora? Porque você observa claramente os prêmios na curva pré, né, subindo, né, já a partir desse ano, né? Quer dizer, você tem na curva de juros hoje, vamos dizer, alguma coisa que chega aí entre 9,80 e 9,70, o que para o time being é ok, depois de tudo que aconteceu com o payroll americano, né, e com a inflação americana. Então, se achar que esse ciclo na mão deste Banco Central, né, pode terminar em 9,75, é plausível. Sim, o problema é que no Brasil a taxa terminal nunca é terminal, né? É. No Brasil é uma taxa terminal que dura 2 minutos. Pois é. Aí depois ela já começa a subir de novo. Você olha a curva, você olha os prazos, a taxa terminal não é terminal. Né, ele já começa a subir no segundo semestre desse ano. Né? Agora, não tem uma figura maligna fazendo isso, né? A inclinação. É que aquele cara que toma o 33, o 31, no final, toda a curva, né? Se você tem a 12, né? Qualquer coisa entre 12 de nominal, entre o 27 e o 35, você também não vai querer que o 26 fique a 9,5, né? A própria estrutura da curva faz que tenha um prêmio, mas eu fiquei muito surpreso de ver esse prêmio right now, né? Talvez porque tem muitos causadores de ruído, né? Assim, a gente teve o teto de gastos, né? Do teto de gastos para o arcabouço, as pessoas não têm uma dimensão desse número, quantos gastos subiram. Né? Ô Luiz, mas pensando nesse 300 teu ponto bi. aí... Ô Luiz, mas pensando nesse teu ponto aí, desse prêmio na curva, um FRA lá longe de 12, o break-even tá o quê? 4,5? 5. 5. Então a pergunta é, nesse governo aí, a pergunta interessante, acho que no teu mundo é, nesse governo aí, qual é a chance desta combinação ser a combinação, né? Qual é a chance desse FRA aí? Qual é a chance deste novo Banco Central meter a taxa de juros a 12 e você ter uma inflação entre 4,5 e 5? Essa é um pouco da pergunta, né? Qual a dinâmica de dívida que vai estar rodando quando vai estar rodando lá na frente, né? Porque essa dupla é uma dupla... Essa dupla já é uma dupla menos trivial de entender. Esta combinação, né? Sim. De uma inflação ali, meta de 3... Mas aí você tá... Não, então assim, o que dá para você perceber hoje, né, depois do dia de ontem, e também de todo o ruído, né,
em parte causado pelo presidente da República, mas também causado pelo Congresso, né? Assim, meio que já detonando o arcabouço antes dele começar, né? Assim, gente, né? Você já, não, só 15 bi, mas não tem problema mais nenhum. 15. Né? Já fez 300, mais 15 é nada. Assim, Não precisa nem pedir autorização. Era mais fácil, né? Esperar ter o dividendo da Petrobras aprovado, né? Depois tem esse acordo, né, da Petrobras. Isso, a transação fiscal. Da Petrobras pagar, né, 20 bi. Esse imposto com alguma redução, dos 50 bi que vai virar 30. Bom, dito isso, o governo começa a criar gastos permanentes em cima de arrecadações transitórias ou one-off. Né? Essa arrecadação dos fundos fechados, esse tipo de coisa, não vai ter sempre. Né? Então, assim, cada dia que passa, eu para minha surpresa, estou vendo o mercado já ficar com mau humor com o Brasil e ainda falta muito para a eleição. Pensar o que vai ser a nossa vida nos próximos anos com um mercado assim, aumentando prêmios. Claramente você vê isso um pouco em tudo, né? No dólar, na bolsa, mas você consegue ver mais claramente nos juros, né? Porque ele é screaming neste sentido. Né? Quer dizer, hoje, mesmo você vendo que tem uma regra de bolso não escrita, né? Que a Selic tem que ser no mínimo 5% acima, né, do Fed Fund. Então, hoje, mesmo se você considerar que até o fim do ano que vem os Fed Funds não vão cair nada, eles vão ficar em 5,30, você já tem o nosso juro precificado para isso. Então tem um prêmio. Né? Você pode adiar a queda de juros nos Estados Unidos, pode não ter nenhuma queda esse ano. Seja o que for, é difícil imaginar que até o fim do ano que vem você continua assim. Né? Então, é um prêmio que não tinha e de um X tempo para cá você passou a ter. Né? Mas ele tem as suas razões. Né? O mercado fica leniente, né, em relação à expansão de gastos. Né? E o Congresso está dizendo claramente, olha, o presidente pode gastar mais desde que eles dêem um pedaço disso aqui para mim, né, para eu também poder gastar. Então, você tem assim, o que você tem de fato hoje no Brasil como alguém que está preocupado mesmo com isso é o Haddad. Né? Supostamente preocupado com isso e sendo vocal, etc., tentando apaziguar. Assim, é um certo equilíbrio instável, né? E que gerou alguma volatilidade, algum prêmio que não é muito alto. Agora, se você me perguntar assim, por que eu não fiz um hedge contra isso? Eu imaginei que, pelo menos esse ano, a gente atravessaria mais tranquilo aqui no Brasil em relação ao governo, né? Porque depois que você já define o arcabouço, define metas, bom, vamos trabalhar, vamos fazer. Assim, a verdade é o seguinte, o Brasil está com um PIB razoavelmente bom, né? Quer dizer, a gente pode imaginar que o nosso PIB potencial subiu, a gente não tem elementos ainda conclusivos 100%, mas dá para imaginar que a gente tem um PIB potencial entre 2 e 2,5. Significa, assim, que você pode crescer isso sem ter muito aumento na inflação. Né? Existe aí... Então, assim, o crescimento está bom, né? Você não tem... A arrecadação está boa, você não teria motivo... A qualidade do PIB melhorou, a qualidade do PIB tá melhor, né? Melhorou, o crescimento, não é só mas é menos dependente do agro. Né? O desemprego está baixo, né? Também tem outro motivo. Se tem 105 milhões de recebendo cheques, não tem tanta gente assim disposta para trabalhar. Né? Então, o nosso desemprego de equilíbrio, a nossa Nairu, melhorou um pouquinho, mas ainda é 7,5, alguma coisa assim. Então, quer dizer, é aquele negócio que o que deveria drive the markets é o business e não o macro. Não pelo menos agora. Tudo bem, esse é um ano de eleição, mas é um ano de eleição municipal, né? Enfim, então, se você me pergunta assim, por que eu não fiz algum grande hedge, obviamente, olhando os mercados de hoje, eu estou arrependido. Né? Não, posterior eu faço todos os hedges que eu deveria ter feito. Né? Por que eu não tomei o pré quando ele estava 10,60 ou 11 e agora ele está 12? Eu gostaria de ter feito isso, mas assim, nesses 3 meses desse ano. E uma coisa que eu não consigo te dizer, por que o Brasil, com tudo isso, está underperformando tanto, né? Especialmente no mercado de equities, mercado global. Todos os mercados do mundo hoje estão bons, está subindo, a Europa subindo 15%, Estados Unidos subindo 15%, emergentes na Ásia subindo, a gente está aqui com o EWZ aí com menos
8, menos 9, né?